Meus amados, paz do Senhor Jesus. Estejamos em pé, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 ao versículo de número 29. Damos graças a Deus por estarmos mais uma vez em sua casa, bendizemos o nome do Senhor Jesus. Eu lerei os versículos pares. A igreja em conjunto, por favor, faça a leitura dos versículos ímpares, como é o nosso costume. A Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, Porquanto nos ensinava como treinar, e não como os escribas. Amém. Deus abençoe. Tomai vossos assentos, glorificando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, estamos mais uma vez agradecidos a Deus por estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Queremos glorificar ao Senhor por sua bondade e graça, que constantemente tem sido manifesta em favor de cada um de nós. Vamos nesta noite, irmãos, darmos prosseguimento ao que temos estudado com os irmãos, e eu aproveito para lembrá-los que nós estamos falando sobre o papel dos maridos, dos esposos, e destacando aqui sobre elementos que são necessários para a felicidade da família. Temos destacado com os irmãos, baseado à luz da Bíblia, sobre 3 elementos que estão inseridos no texto do versículo 25 do capítulo 26 do livro de Gênesis, onde a Bíblia assim nos diz: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Eu vou perguntar aos irmãos: qual é o primeiro elemento, irmãos? Segundo? Terceiro? Mais uma vez: primeiro? Segundo? Terceiro? E nós estamos falando sobre? Muito bem. Graças a Deus. Alguém queria falar uma coisa comigo? Não? Muito bem. Graças a Deus. Pois bem, irmãos, nós vamos dar prosseguimento a este assunto nesta noite. Já temos estudado com os irmãos sobre o altar, já temos discorrido também com os irmãos algumas coisas sobre a tenda, como temos dito aos irmãos, que compreende-se o espaço físico onde se estabelece o lar, onde se estabelece, portanto, o lar, e onde devemos viver uma vida abençoada por Deus, pois é o propósito de Deus, é o desejo de Deus, abençoar as nossas vidas. Já temos discorrido várias coisas com os irmãos, eu quero entrar logo, portanto, no texto, ou no assunto, para não perdermos tempo. Os irmãos devem recordar sobre o que falamos. E agora nós estamos falando que o pai, na sociedade judaica, o pai judeu, no Velho Testamento, e isso segue-se para o Novo Testamento, ele tinha a responsabilidade e o dever de transmitir suas convicções religiosas para seus filhos, a fim de que seus filhos andassem no mesmo caminho que seu progenitor, ou no mesmo caminho do pai, no mesmo caminho da mãe. Somos sabedores, todos nós, que os israelitas, os judeus, eles eram dedicados ao Senhor. Sabemos, queridos, que houve momentos na história de Israel
houve momentos entre o povo judeu que eles distanciaram do Senhor, pecaram contra Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos que eles eram dedicados ao Senhor, voltados ao Senhor, tementes ao Senhor. No capítulo 6 do livro de Deuteronômio, o último livro de Moisés, eu peço aos irmãos que tenham a sua Bíblia aberta, todos vocês, por favor. Nós vamos dar prosseguimento ao que começamos na semana passada. O capítulo de número 6, ele nos mostra, portanto, a finalidade da lei, que era levar o povo a cumpri-la, era levar o povo a obedecer ou a obedecê-la, a fim de que o futuro deles viesse a ser ou fosse um futuro de paz, um futuro abençoado, um futuro que Deus havia planejado para eles. Todavia, preste-me atenção, queridos servos do Senhor, que isto estava ligado à obediência, ou seja, dependeria da obediência deles. Deus tinha proposto abençoá-los, Deus quis abençoá-los. O propósito de Deus era abençoar a Israel na nação, na terra que eles já estavam por adquirir, por entrar, por possuir. Todavia, meus queridos irmãos, eles são lembrados, o livro de Deuteronômio, se nós transmitirmos para nós o significado da palavra Deuteronômio, segunda lei, é a repetição, é a segunda vez que a lei é repetida para Israel. E eu disse na semana passada, destaco novamente, que você resume todo o livro de Deuteronômio com 3 palavras: ouve, recorda e obedece. É o que você entende dentro do livro de Deuteronômio. Portanto, no capítulo de número 6, destaquei na semana passada que o Senhor Deus, através de Moisés, fala sobre mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor, através de Moisés, havia lhes ordenado com uma finalidade, para que eles viessem obedecer ao Senhor Deus, viessem ensinar os seus filhos e tivessem uma vida tranquila na terra que eles estavam por possuir. Preste bem atenção. Logo nós percebemos então, pela descrição da palavra de Deus, que o futuro deles dependia, ou o futuro de paz dependia da disposição de cada um em ouvir, guardar e obedecer. Eu vou repetir: ouvir, guardar e obedecer. Essas 3 coisas nós devemos transferir para os nossos dias. Devemos tê-las, melhor dito, em nossa mente, em nosso coração. Cada um disposto a ouvir, disposto a obedecer a palavra do Senhor nosso Deus e disposto a guardar como um tesouro no seu coração a palavra do Senhor nosso Deus. Bom, nós observamos pelo texto em apreço, no capítulo 6, que o propósito de Deus é que os pais passassem o ensinamento para os filhos. Logo nós percebemos, nós podemos entender, você infere isso da passagem que nós estamos estudando, que os pais têm esse dever. Eles têm perante Deus a responsabilidade de educar os filhos no temor do Senhor, no caminho do Senhor. No que tange a nossa responsabilidade, no que tange o nosso dever, devemos lutar para não falharmos, mas para fazermos de tudo a fim de que nossos filhos entendam, compreendam que Deus tem um plano em suas vidas e através de suas vidas. Assim como o nosso objetivo é ensinar nossos filhos devem crescer com o entendimento que se eles também gerarem, amanhã casando, tendo filhos, eles também estarão ensinando a nova geração. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Quando chegamos ao versículo de número 5, a Bíblia nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, de toda a tua força. Já estudamos isso na semana passada. Versículo 6: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7: e as intimarás, versão contemporânea, e as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Nós vamos até o versículo de número 7. Vamos agora parar no versículo de número 7. Pois bem, irmãos, dentro do versículo de número 7 aparecem 3 coisas que eu quero destacar. Mas antes dessas 3 coisas que eu quero destacar, eu quero fazer uma observação. Nós precisamos ler o versículo de número 7, principalmente nós, os pais e famílias, e analisarmos isso aqui, mas analisarmos olhando para a nossa vida. Ninguém olhando para quem está à sua esquerda ou à sua direita, mas cada um olhando para dentro de si, cada um olhando para o seu lar, cada um olhando para a sua casa. E deve ser a nossa disposição corrigirmos se nós estivermos falhando nesse aspecto, se nós estivermos falhando no que respeita o versículo de número 7. Quando Deus, através de Moisés, está dizendo que os pais deviam inculcar ou intimar aos filhos em relação à palavra de Deus, e se os irmãos prosseguir dando continuidade ao versículo, a Bíblia está dizendo: e delas falarás assentado em tua casa. Então veja bem, delas o que? Das palavras do Senhor nosso Deus. Prestem atenção. As palavras de Deus aqui, elas estão descritas de 3 formas. Elas estão descritas como mandamentos. Preste atenção. Aqui nós estamos vindo do capítulo 5. Nós então entendemos que o mandamento é específico. Preste atenção, porque existe mandamento específico e mandamento geral, específicos e gerais. Aqui está falando de mandamentos específicos. A palavra de Deus, portanto, ela está sendo resumida aqui como estatutos, mandamentos e juízos. Os pais deviam inculcar estas coisas na cabeça dos filhos. Eles deviam falar dessas coisas assentado em casa. Por exemplo, a ponto de o filho aprender os 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos não ser um quebra-cabeça, mas os filhos saber de cor e saltear. E aqui não só como forma de decoração, porque Bíblia explica a Bíblia, já falamos com os irmãos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós somos intimados primeiro a termos isto presente no nosso coração, ou seja, estando na mente como resultado do que é vivo, do que está presente lá dentro, no íntimo, no coração. Não só uma decoração. Irmãos, nós observamos isto, e não é esta a nossa intenção, mas nós observamos esse desvio que nós cometemos em todas as áreas. Por exemplo, nos hinos, cantamos hinos sem meditarmos na letra. É por isso que às vezes não sentimos a presença de Deus quando nós cantamos. Eu me recordo de uma tarde de congresso na cidade de Palmeiras, de Goiás, onde o preletor era o pastor Eduardo Sampaio, e no momento da ministração, ele falando, porém, sobre o poder do louvor, falando sobre o louvor, a eficácia do louvor, o papel do louvor, ele nos falou: irmãos, vocês já pararam para prestar atenção no hino de número 15 da harpa cristã? Creio que já contei isso aqui uma vez. E colocou a igreja, mas eu quero que vocês meditem. Cantem agora, meditando o hino 15. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Aí vai o hino aí para frente, você conhece o hino de número 15, então preste atenção. Quando nós estávamos no meio desse hino, Deus dominou o auditório. A presença de Deus foi tão extraordinária que não teve mais como cantar. Mas qual o problema de cantarmos e não sentirmos a presença de Deus? Porque nós cantamos com a mente, não cantamos com o coração. Ou seja, a mente decora, mas não está vivo lá dentro do coração. Nós não sabemos de fato o que é aquilo. Mesma questão a Bíblia, por que não colocamos em prática? Porque às vezes nós citamos versículos bíblicos, mas nós não os temos verdadeiramente vivos
dentro de nós, como que fonte de inspiração. Então dê a sua atenção. O propósito de Deus era que os ensinamentos, os mandamentos, juízos, os estatutos, regras, ordenanças fossem transmitidas a ponto de estar guardados como tesouro lá no coração dos filhos, estando no coração dos pais. E você sabe muito bem, o Senhor Jesus em Mateus nos afirma que a boca fala o que o coração está cheio. Logo você percebe por que algumas pessoas conversam fiado, porque lá dentro do coração não está as coisas de Deus. Logo você percebe por que alguém só maldiz, porque lá dentro do coração não está as coisas de Deus. Logo você percebe por que alguém conta piada, porque lá dentro do coração não está as coisas de Deus. Logo você percebe por que alguém fala mal das pessoas, por que alguém vive fofocando, porque lá dentro do coração não está a palavra de Deus. Quando há a palavra de Deus no nosso coração, é como que um vaso que está cheio. Se você tirar a tampa de um vaso cheio de perfume, o aroma, o cheiro vai aparecer. Então quando alguém está cheio da palavra de Deus, abre os seus lábios, o que sai lá de dentro é algo que agrada e que glorifica o nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção. A questão está então em estar no coração. E eu quero frisar isso aqui nesta noite, mesmo que isto corte, doa, mas que conscientize, que nos desperte para a verdade, que nos mostre um caminho para termos um sucesso maior no que tange a educação de nossos filhos. Veja a Bíblia dizendo: e as intimarás ou a inculcarás a teus filhos, e delas o que? As palavras do Senhor falarás assentado em tua casa, no momento da refeição, no momento que o pai senta para conversar com a esposa, conversar com o filho. Irmãos, nós temos falhado demais nesse aspecto aqui, porque quando nós sentamos hoje é para ver computador, para ver programas de internet, mas não sentamos para falar em relação às coisas de Deus. E a cada dia surge, aparece uma geração de crentes esquisitos, deformados, como o pastor Ciro falou no nosso congresso aí, deformados, esquisitos, atrapalhados, porque eles removem esses pilares, eles removem o que a Bíblia diz com toda facilidade, como até se tivessem autoridade para isso, como se pudessem, e logo, enfrentando problemas, vão dizer: mas a Bíblia diz assim, assim e assim, e eu sou servo do Senhor e não admito isso. E olha aqui, irmãos, eu vou alertar você, tem muitos pais dizendo: eu não admito meu filho no mundo, ele está no mundo, sem admitir. Tem muitos pais dizendo: eu não aceito os meus filhos assim, e os filhos estão assim, sem eles admitir, admitindo ou não admitindo. A questão é agora, a questão é hoje, a questão é o momento, a questão é enquanto nós temos oportunidade, plantarmos lá a palavra, porque se plantou vai florescer. Não sei que a semente morreu, mas se ela foi plantada, se ela germinou, mais cedo ou mais tarde ela dá frutos para a glória do Senhor. Agora prestem atenção, eu não quero que vocês me entendam mal, já destaquei isso uma série de vezes, eu não vou destacar isso mais não, porque os irmãos não são meninos. Eu não estou dizendo vocês fazerem assim, vocês não têm problema comigo. Nós não temos uma garantia absoluta, não há garantia absoluta. Você vê o Eli descuidado, tem problema com os filhos, mas você vê Samuel, que é cuidadoso e tem problema com os filhos. O que eu quero dizer é que, se formos cuidadosos já temos problemas, imagine se não tivermos cuidado. E o papel do pastor, você achando ruim ou não, você saindo daqui revoltado ou não, é confrontar você pela autoridade da palavra e fazer você entrar no caminho para a glória do nome do Senhor Jesus. Então vejamos, em nossa casa deve estar presente a palavra de Deus. Existe lá na sua casa esse momento? Você quer ver uma coisa verdade?
que nós hoje cada um oramos pelo nosso prato, é assim ou não é? Quando vamos comer. Se nós tivermos aqui 10 casas que costumam 1, 2 vezes na semana fazer oração em conjunto para agradecer a Deus na hora da janta, eu vou ficar satisfeito já. Eu já vou agradecer a Deus. Se tiver 10 casas aqui, porque eu não quero que você seja mentiroso e hipócrita, dizendo lá em casa eu faço isso sem fazer. Nós temos que ser sinceros. Nós falhamos nesse aspecto. Nós erramos nisso aqui. Então preste bem atenção. É como que cada um lutando por si para ser crente e dizendo: meu filho, quando for mais tarde, ele vai entender essas coisas e ele vai decidir. Ele vai decidir. Mas se você não plantar lá dentro do coração dele isso que precisa ser plantado agora, outras coisas serão plantadas, outras coisas vão nascer lá, outras sementes vão germinar, as ervas daninhas vão penetrar lá. Então tenha atenção em relação a isso. Tenha atenção em relação a esta questão. O ensinamento bíblico é: delas falarás assentado em tua casa, no momento da refeição, no momento que o pai tem para com a família, assentado, aproveitando todas as oportunidades, incutindo na mente do filho a palavra do Senhor nosso Deus. Eu já falei uma série de vezes, eu repito nesta noite, o problema está aí, quando não falamos a palavra de Deus, mas falamos da vida de A, falamos da vida de B, falamos do pastor que pregou naquela noite, e fiquei revoltado, fiquei contrariado, fui para casa bravo, bicudo, mas apanhei, porque precisei. E da próxima vez que eu voltar, eu vou apanhar de novo, vou entrar no couro. E graças a Deus por isso. Se Jesus deixar de falar no nosso meio, estamos perdidos. Podemos fechar as portas e ir para casa cada um. Então façamos as devidas correções em tempo oportuno, assentado em tua casa. Preste atenção. Andando pelo caminho, extraordinário, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja aí a responsabilidade do pai. Veja a responsabilidade do chefe de família, ao andar com o filho, aproveitando a oportunidade, incutindo na cabeça dele a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Quando o dia finda, incutir na cabeça do filho a palavra do Senhor. Quando o dia inicia, plantar no coração do filho as palavras do Senhor. Levar o filho a amar a Bíblia, a desejar por ele mesmo, de desfrutar de uma comunhão pessoal íntima com Deus. Olha aqui, queridos, existem muitos crentes, eu aproveito e faço essas aplicações porque são necessárias. Existem muitos crentes que eles são crentes, mas eles não têm vida com Deus, eles não têm comunhão com Deus. Olha, irmãos, existem crentes que o nome dele está na secretaria, arrolado lá direitinho. Ele participa das 12 ceias no ano, não fica de prova. Eu não estou dizendo que é só esse tipo, mas preste atenção. Ele é dizimista, ele comparece aos trabalhos, mas ele não tem uma relação pessoal com Deus. Ele não tem uma comunhão viva com Deus. Ele não vive com Deus como deveria viver. Nós estamos falando aqui de prática, viver diário, hoje, amanhã, depois de amanhã, depois, até Jesus Cristo voltar, sem sair do caminho, sem ser demovido, enfrentando crises ou momentos de bonança, de felicidade, de alegria, mas plantado como uma palmeira, que é símbolo do cristão autêntico, que resiste às provas, às lutas, às intempéries da vida, mas permanece. É disso que nós estamos falando nesta noite. É sobre isso que nós estamos falando nesta noite. Então veja, se isso acontece na tua casa, se andando pelo caminho você aproveita, planta a palavra, semeia a palavra no coração do seu filho. Se ao cair da noite, ao deitar, você também planta a palavra. E uma das formas de você plantar, eu já falei isso aqui, é o filho ver o seu cuidado, em não deixá-lo dormir sem que você ore por ele.
sem que você estenda as mãos sobre ele. Ao levantar pela mesma forma, até que eles aprendam. E mesmo eles aprendendo, Pai, enquanto temos debaixo do seu teto, ele deve prosseguir nisso aqui, ó, orando todos os dias, estendendo as mãos, dizendo: Deus, eu entrego em tuas mãos meus filhos, os guarde, dê a eles uma noite feliz, os proteja, amanhã vem um novo dia, repreenda todo o mal contra a vida de meus filhos. O Senhor tem um plano na vida deles, e eu oro para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os livre, para que o Senhor faça de meus filhos vasos de bênção em suas mãos. É meu desejo, é a minha vontade, é a minha oração, sempre, todos os dias, fazendo isto para a glória do nome do Senhor Jesus. Então vamos observar. Você infere do texto pelo menos 3 coisas, mas vocês prestaram atenção aqui? A ideia do versículo de número 7, é que não há, olhe para cá, em relação à responsabilidade sua para com seus filhos e minha, não há um tempo específico para ensinar o filho. Qual que é o tempo de ensinar o filho? Há tempo e fora de tempo, que Paulo falou no Novo Testamento. Este é o tempo de ensinar o filho. Há tempo e fora de tempo. Quando a Bíblia diz aqui que nós devemos falar assentado em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando, significa há tempo e fora de tempo. Em todo tempo, você cercar o seu filho com a palavra do Senhor. Você plantar isso. Irmãos, eu não tenho dúvida que se nós acordarmos para isso e colocarmos isso em prática, nós vamos ver as coisas melhorar. Nós vamos ver resultados bons aqui para a glória do Senhor. Agora a minha pergunta é: você tem desejo de fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a corrigir naquilo que você precisa corrigir? Nós estamos dispostos a corrigirmos naquilo que precisamos corrigir? E desta palavra para nós desta noite. Veja lá, nós inferimos no texto pelo menos 3 coisas. Olha aqui, crente desavisado, você que diz que o pastor ele tem dever, a responsabilidade. Você sabe que tem pessoas que desviam da igreja e o pastor é o culpado. O pastor é o culpado na cabeça de algumas pessoas. Fulano desviou porque o pastor é culpado. Ele é errado, é o pastor que paga o pato, o preço final. Mata o pato para lá e põe na conta do pastor. Desobedecem, não comparecem à igreja, não ouvem os ensinamentos, não ouve a aplicação, não está nem aí. É linguarudo, é cabeçudo, é difamador, fala demais, vai onde não deve, olha para o que não deve, põe a mão onde não deve. Mas aí no final, pastor falhou, pastor errou, filho desviou, fulano ou fulana desviou, porque o pastor falhou. O problema está com o pastor. Então preste-me atenção, para aqueles que tudo de ruim quer colocar na conta do pastor, deixa eu te dar uma informação aqui, que nós inferimos do texto. Em primeiro lugar, do texto infere que os melhores mestres são os pais, e não o pastor. Os melhores mestres, ou os melhores ensinadores, são os pais. Você já acordou para isso? Por qual razão, pastor? Porque os pais é os que têm acesso aos filhos quando estão com eles 24 horas, pode-se dizer. Quando é que o pastor vê o seu filho? Na igreja, 1 hora e pouco, e quando termina ele é mal ensinado como você. Nem a paz do Senhor para o pastor dá. Mal ensinado como você, pai e mãe. Porque eu já ensinei aqui, olha, ninguém devia sair daqui sem dar paz do Senhor para um pastor. E eu já falei com os irmãos, a minha maior vontade é sair lá para a porta e cumprimentar os irmãos. Mas antes de eu descer, já tem uma turma me segurando aqui. O que é que custa você dirigir aqui e falar paz do Senhor, pastor? Você sabe o que significa o pastor dizer paz do Senhor, irmão? Deus te abençoe. Você já leu a Bíblia em Números 6, 24 e 25? Deus dando autoridade ao sacerdote, e assim abençoarei os meus filhos. Você já viu isso? Mas seu filho é mal ensinado como você. Nem a paz do Senhor para o pastor dá, e provavelmente fala mal do pastor como você fala.
Fala mal da igreja, onde você come e bebe. Não, Deus está torcendo o caldo aqui nesta noite, é para você mesmo. Que geração de crentes teremos no dia de amanhã? Tortos, desviados da verdade, defeituosos, cada um criando um tipo de filosofia, um tipo de ser crente. Cada um cria o seu estilo de ser crente. Meu estilo de ser crente é esse, tá bom. Esse é o meu jeito, e tem que me tolerar. Eu quero saber se Deus te tolera, porque andam pregando para aí um Deus que é uma Maria mole na mão das pessoas, e o Deus da Bíblia não é esse. Ele não é iracundo, ele não é um velho rabugento, mas ele é um Deus que tem domínio e poder nas mãos. É um Deus que está no trono. Eu quero que você saiba, é um Deus que é Senhor absoluto no céu e sobre a terra. Não é esse Deus que ensinam por aí que o homem faz o que quer dele. Esse eu não conheço. A Bíblia não descreve. A Bíblia que descreve: provai e vede que o Senhor é bom. Ela descreve também que Ele é justiça, Ele é santidade. E descreve que Ele, misericordioso como é, olhou para a igreja de Laodiceia, não foi coisa da cabeça de João, foi ele que disse: vomitar-te-ei da minha boca para fora. Ou seja, já não tenho mais paciência com você. Eu estou para te lançar fora, te cuspir fora, porque você pensa que é um diamante na minha mão, né? Até já inventaram um hino aí: você é especial, você é joia rara, sei lá mais o que. Eu queria mostrar para você que sem Jesus você é pecador. Se você vale alguma coisa é porque Cristo está na sua vida. Se somos alguma coisa é porque Jesus está em nós. Então vamos mostrar os dois lados, para ver se valorizamos o que nós temos que valorizar. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Guarde isso aqui, ó, pai de família, você. Os pais são os melhores mestres, pois têm acesso aos filhos constantemente. E em segundo lugar, pai é como que o mestre que tem em casa uma sala de aula, os filhos, alunos. E o mais interessante aqui é que os filhos recebem a informação e analisam a prática, o viver diário do pai. Preste atenção, eis aqui a questão dos pais serem os melhores alunos, os melhores mestres, porque eles ensinam e praticam. Logo o filho sabe: então meu pai não me informa uma coisa como que uma teoria. Não, o saber do meu pai, olha para cá, o saber do meu pai é prático. O saber do meu pai não é teórico. Não se trata de informação vazias, sem vidas, sem conteúdo, sem peso. Mas o que o meu pai fala, ele vive. É algo que ele sabe, no viver diário. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, se o pai falhar nesse aspecto aqui, ó, ele dificulta as coisas para a igreja. Ele dificulta as coisas para a família, claro, já em primeiro lugar, e ele vai dificultar as coisas para a igreja, do ponto de vista que o tempo que nós temos para inculcar, já falei isso 7 vezes, na mente dos filhos as coisas na igreja é muito pouco. É muito pouco. Onde se rebate ensinamentos contrários às verdades bíblicas, em casa. Porque o filho chega em casa, esses meninos pequenininhos todos, chegam em casa dançando, não é assim que aprende lá na escola? Cantando musiquinha. É assim ou não é? Ou isso foi o que aconteceu com seus filhos? Não é assim? Vem de casa assim. Chega lá falando: pai, o homem veio foi do macaco mesmo, porque fulano não está nele. Aí você vai falar assim: olha, eu não sou professor, eu não sou mestre, tá? Terça-feira tem um culto de ensino. Nós vamos orar a Deus até Deus orientar o pastor para falar então sobre a origem da espécie humana. E enquanto isso vai florescer no coração do filho. Você deveria ter arrancado, porque você é o professor lá dentro de casa. Lembre-se que nós estamos partindo daquele ponto que o pai tem dupla responsabilidade: profeta e sacerdote. Sacerdote intercessor, profeta ensinador. Lembre disso.
Então analise comigo. Não vamos longe não. Analise comigo. Eu colocando isto em prática e todos vocês colocando isto em prática. Eu pergunto aos irmãos, melhorará muitas coisas ou não? Com certeza. Eu sei que vocês estão calados, porque vocês estão falhando nisso. Mas vai melhorar. Eu posso dizer que vai melhorar. Para a glória do Senhor Jesus vai melhorar. O resultado será uma melhora para a glória do nome do Senhor Jesus. Então compreenda, o pai tem mais acesso aos filhos. Lá na sua casa ele tem o espaço ideal para a formação dos filhos, em relação à vontade de Deus, ao plano de Deus, em relação ao propósito de Deus para com os filhos. Será que nossos filhos sabem por nós que Deus tem um plano na vida deles? Que Deus tem um projeto lindo, maravilhoso na vida deles? Será que eles sabem? Já os informamos? Já plantamos isto lá dentro? Já foi gerado convicção no coração do filho, a ponto dele próprio defender, dizendo para alguém: Deus tem um plano na minha vida. Meu pai me informou, me esclareceu, plantou isto no meu coração. Deus, quando eu tiver maiorzinho, Deus vai começar a me usar, e pode usá-lo agora pequeno. Nós usamos essas expressões. Esta é a vontade de Deus. Deus vai me usar, Deus tem um plano especial, específico para com a minha vida. Eu vou ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Mas a nossa tristeza e para a nossa vergonha é que muitos filhos de crentes querem ser jogadores de futebol, querem ser como o Cristiano Ronaldo, querem ser como o Ronaldinho, querem ser como mais não sei quem, Romário, sei lá mais quem. Quem? Como é? Filhas de crentes que eu quero andar nas passarelas, não vou comer, vou emagrecer, criar até uma doença lá no estômago, se Jesus não tiver misericórdia, porque vai para as maçãs, as coisas ácidas, não calça o organismo, o estômago, come só o que não deve às vezes. Mas por qual razão? Sonho ser modelo. Onde é que nós estamos falhando? Onde é que está o nosso erro? Onde é que nós vemos uma geração de filhos crescendo e dizendo assim: eu quero ser pregador? Quantos filhos de crentes, não vamos longe não, que na cabeça dele ele quer ser cantor de funk, de rock, hip hop, é algumas vezes, hip hop, rock, está muito bem. Veja lá, quer ser mais do que? Quantos filhos de cristãos que estão atraídos pelas coisas do mundo, mas não estão atraídos pelas coisas de Deus? Eu vou reportar-me ao versículo onde a Bíblia diz: e destas coisas da Bíblia falarás assentado em tua casa. Levar os filhos a amar a palavra de Deus, a entender que a palavra de Deus é nobre, a entender que a palavra de Deus é melhor do que a revista Veja, a entender que a Bíblia é melhor do que os gibis, melhor do que a internet, do que os veículos de informação, Folha de São Paulo, de Lisboa, sei lá de onde. Entender que a Bíblia é a palavra do Senhor, é a comunicação clara de Deus para com o homem. Bendito seja para sempre o santo e glorioso nome de Jesus. Meu coração deseja ver isso, oro por isso. Eu já testemunhei aqui que uma das coisas que acontecia comigo na minha infância, na minha adolescência, era exatamente isso aqui, porque via meu pai pregar, e a minha vontade era estar lá no lugar dele com o microfone na mão pregando. E eu falava para mim mesmo: quando eu crescer eu vou pregar igual meu pai, eu vou ser pregador, eu vou ser um obreiro, eu vou ensinar como meu pai. Meu pai ensinava coisas que até hoje estão vivas no meu coração. Não esqueci. Ao ver as mensagens simples, ensinamentos simples que ele plantava lá na igreja, mas aquilo entrava com poder e graça dentro da minha mente e do meu coração. Eu aprendi a amar a Bíblia, a palavra de Deus, a ter prazer na Bíblia. E eu duvido que a vida de Cristiano Ronaldo é melhor que a minha, eu duvido.
Porque eu sou um homem que tem paz. Eu deito em paz, durmo em paz e acordo em paz. Feliz. Feliz. Felicidade. E não momentos de felicidade. Eu estou falando de felicidade. Prazer, diário, alegria que vem de Deus do céu. Isto foi plantado um dia no meu coração para a glória do nome de Jesus. Eu sei que é a realidade da sua vida. Eu sou um dos exemplos como você é. Agora isso precisa acontecer na vida de nossos filhos. O que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, façamos. Enquanto é dia, enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade. Qual é o tempo então específico do pai ensinar? Em todo o tempo. É assentado em casa, é andando pelo caminho, é deitando e levantando. Todos os momentos, transmitindo santos ensinamentos da palavra de Deus ao coração de nossos filhos. Essa é a primeira coisa a ser observada. Em segundo lugar, você infere do texto quando a Bíblia diz assim: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, a ponto do pai se formar algo para a vida do filho. A ponto do filho criar uma imagem do pai. Em relação a isto aqui, em relação à vida religiosa, em relação à vida de devoção a Deus, o pai ser para o filho um modelo. Então preste atenção. E aqui, para os judeus, era incutido na mente do judeu que cada pai devia ao filho 3 coisas. Sabe o que é? Exemplo, exemplo, exemplo. A mesma coisa repetida pelos judeus 3 vezes, para que nunca o pai esquecesse. O pai era ensinado pelo rabino: você deve 3 coisas para o seu filho. O que é? O rabino dizia: exemplo, exemplo, exemplo. Eu disse a vocês, pai como professor, o filho como aluno. Logo, o filho cria uma imagem do pai em relação à vida religiosa, à vida espiritual, à vida de devoção a Deus. O pai é um modelo, o pai é um padrão definido que eu quero seguir as pisadas. Aleluia. Olha aqui, quando ele chegava lá, a partir dos seus 12 anos, quando ele chegava na sinagoga, já tendo discernimento das coisas, compreendendo as coisas, ele já chegava bem ensinado. Porque nesta idade o filho era inquirido, ele era colocado a teste, eles procuravam saber. E se o pai não tivesse plantado isso, o pai era tido como homem negligente, ele era conhecido como homem descuidado. Você está entendendo o que eu estou falando? Não era uma questão aqui das pessoas falarem, mas era uma questão de alguém não cumprir com o que era normal, com o que era comum. E o que é normal entre nós, irmãos, é que nossos filhos cresçam no caminho do Senhor, que nossos filhos se desenvolvam espiritualmente, que nossos filhos tenham prazer nas coisas de Deus. A minha preocupação se dá com as coisas, com a coisa. Eu não estou dizendo que não teremos complicações com filhos, que Deus guarde que nenhum de nós tenhamos. Mas a minha preocupação é que muitos filhos nunca tiveram prazer nas coisas de Deus. Existem muitos que estão lá fora, mas eles tiveram um dia prazer nas coisas de Deus. Agora existem muitos que vão sem terem prazer nas coisas de Deus. Quando o filho então chegava na sinagoga e o que era ensinado, ele entendia, olhe para cá, o filho entendia que era um complemento do que o pai ensinava. Claro que os rabinos, muito mais aprofundados na lei, nem todos tinham o conhecimento que o rabino tinha. Claro que o rabino era mais profundo, mais aprofundado, mas preste atenção. O filho tinha mais facilidade de assimilar as coisas, de mastigar o que é ensinado. Ele acabava por ter prazer naquilo que era ensinado.
Para ele não era tão complicado, porque o caminho já havia sido aberto pelo pai em casa. O caminho estava aberto. O pai havia informado muitas coisas ao filho, e agora ele recebia, ele digeria com mais facilidade. E assim ele crescia. E posteriormente ele devia passar isto para seu filho, e o seu filho para seu filho, e assim por diante. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Então, 3 coisas o pai deve ao filho: exemplo, exemplo, exemplo. Aula sem exemplo não vale muita coisa. Daí nós chegamos à terceira coisa que nós inferimos pelo texto. Veja bem, quando a Bíblia está dizendo, eu repito: intimarás a teus filhos, dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Veja bem, em terceiro lugar, então, inferimos pelo texto que a educação da criança deve envolver instrução formal. Preste atenção. A educação do filho deve ser multifacetada, ou seja, aqui, em primeiro lugar, informação, instrução formal, verbal, aproveitar formas, coisas para ensinar o filho, exemplos para ensinar o filho. Em segundo lugar, um exemplo vivo, porque informação sem exemplo não vale muita coisa, não adianta muita coisa. Quando é que nós temos mais êxito para a palavra alcançar alguém? Quando você fala e você vive. Sabe qual é a minha preocupação? Com muitos crentes, muitos obreiros, se chegarem à frente de congregação, se falarem e não viverem. Falar e viver, informar, mas viver. Modelo, exemplo vivo. Porque falar de nós, sempre vão falar. Agora, como calúnia, como perseguição, isso é uma coisa. Agora, falar de nós se estivermos falhando, isso é lamentável. Eu não poder responder, eu dizer a verdade, eu falhei, eu errei nisso. Eu tenho ainda uma alternativa: corrigir-me e não voltar a fazer o de errado, com a graça e com a ajuda de Deus. Mas veja bem, quando é que nós temos então mais êxito na instrução, na formação, na educação religiosa, espiritual dos nossos filhos? Quando é que nós temos mais? É quando nós instruímos, mas vivemos. O pai sabe, o filho sabe, o pai é um modelo. Já disse que o pai é um modelo. Ele tem exemplo vivo. Ele vive isso. E eu repito, ele não só sabe, mas ele pratica. É prática diária na vida de meu pai. E em terceiro lugar, a educação envolve muita oração. Eu me lembro um dia que nós fizemos aqui um trabalho para a formação, aí, para ajudar os irmãos da escola, que são professores de escola dominical. Marcilene ministrou. E eu me lembro que ela disse uma coisa que eu guardei, não esqueci, já vi irmãos falar aí. Dentre muitas coisas, essa já ressaltei e ressalto. Quando ela disse que há diferença entre o professor e o educador, porque o professor parece ter compromisso com o aluno só dentro da sala de aula. Já o educador é diferente. Então veja bem, ela chegou a dizer que às vezes quando ela passava próximo a um desses negócios aí de lixo, a um desses depósitos de lixo, lá ela via um pedaço de isopor, ela pensava logo: olha, isso aqui serve para mim fazer isso e isso, para instruir as crianças. Você está entendendo? Coisas que nós vivemos no dia a dia, nós extraímos de lá lições para aplicar no coração daqueles que precisam de formação. Então, o educador é que o pai, ele deve dar a instrução formal, o exemplo vivo e acompanhar o filho. Está longe, mas com oração, muita oração. E é muita oração, não é pouca não. Acompanhar o filho com oração. Outra coisa que nós falhamos muito,
prática da oração. Você quer ver a toalha torcer? Que tempo você orou essa semana? Você quer ver nós pararmos para pensar? Quantos minutos de oração você orou essa semana? E nós estamos com a difícil tarefa de instruirmos nossos filhos no temor do Senhor. Porque não me diga que é fácil, e não é. Eu vou fazer novamente a pergunta para você sair daqui pensando sobre isso. Quantos minutos você orou esta semana? Tendo esta palavra agora aqui, eu quero fazer outra pergunta. Dentro desses minutos que você orou, quantos foi dispensado ou direcionado aos seus filhos? Quantos foi de intercessão para ele? Olha, são pais que oram, os filhos estão em dificuldade, os pais não oram por isso. Tem muitos pais que estão lavando as mãos dos filhos como Pilatos. Minha mão está lavada. Eu já não devo mais fazer isso. Ele deve optar. A educação envolve essas três coisas: instrução formal, em segundo lugar, exemplo vivo, vida, e em terceiro lugar, contínua oração, intercessão. Estamos fazendo isso? Vamos pensar sobre isso. Eu repito, nós poderíamos cooperar para ajudar as coisas dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Bom, mas falando em relação à oração, para que o pai ele faça isso em relação aos filhos, você sabe que ele deve ser um homem que ama a oração. Estou falando lá em Albergas sobre oração. Deve ser um homem que seja marcado pela marca, se assim posso dizer, da oração. Que saiba o que é de fato a oração. Eu destaco isso porque existem hoje, nos nossos dias também, já existem muita instrução, mas sem exemplo e sem oração. Sem oração e sem exemplo. Eu vou repetir essas três coisas. O filho deve ver no pai. O pai tem formação a dar, ele tem educação para transmitir. Mas ele tem exemplo vivo, ele é um exemplo vivo para mim. Eu vejo isso no meu pai. E na mãe também. E em terceiro lugar, o meu pai intercede por mim, ele ora por mim, ele clama a Deus por mim. Ele interessa mesmo pela minha vida, porque ele ora. Para que isso aconteça, é preciso que o pai seja um homem de oração, seja um homem dedicado à vida de oração. Nenhum dos homens, servos de Deus, que lograram êxito em toda a história bíblica, nenhum deles foram homens que não conheceram de perto o caminho da oração. Todos eles trilharam o caminho da oração. Foram homens que entenderam o que é orar. Porque a oração, irmãos, a oração, a Bíblia se classifica que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz. A oração do justo, quando em sintonia, de acordo, em harmonia com a vontade divina, aconteceu o que houve com as palavras do profeta Elias: não chove mais. Imagine isso aqui, irmãos. O homem chegar e dizer: acabe, não chove mais, senão segundo as minhas palavras. E aqui não é mágica, aqui não é autoridade humana. Aqui era um homem que, segundo Tiago capítulo 5, versículos 17 a seguir, segundo Tiago, era um homem de oração. Elias, a Bíblia se descreve. Elias era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas,
Mas diz a Bíblia, ele orou ao Senhor e não choveu 3 anos e 6 meses. E orou novamente para que chovesse, e choveu, diz a Bíblia. Homem sujeito às mesmas fraquezas como nós, mas um homem que conhecia o caminho da oração, que conhecia, que sabia o que é orar, o que é falar com Deus. Está aqui o problema, está aqui a questão. Eu tenho dito, se nós fizéssemos, você faz culto de oração, é um menos frequentado. Eu quero louvar a Deus pela presença de pessoas que nós tivemos nesses 100 dias de oração e jejum. Eu louvo a Deus. Não tivemos aqui 100% do povo, mas houve uma boa frequência. Eu louvo a Deus. Mas prestem atenção, se chegar aqui e falar, irmãos, quinta-feira nós temos um culto aqui, um culto de oração, aparece 30, 40, 50, se aparecer 70, na condição de pastor a gente fica alegre. Mas se eu chegar aqui e falar, olha, tem um culto específico, voltado para isso ou para aquilo, nós vamos orar para Deus abençoar vocês. No final do culto de oração específica, aqui não cabe de pessoas. Olha aqui, querem bênção sem orar, sem conhecer a oração, sem saber o que é oração. Você quer vida mudada dos seus filhos? Ore. Aleluia. Você quer ver a sua família ser abençoada como deve ser? Ore. Você quer ver poder de Deus na sua vida? Ore. Você quer cantar e Deus manifestar? Ore. Você quer pregar e ver a palavra ser carregada de autoridade e poder? Ore. Eu não estou falando aqui por falar. Por que de crentes vazios? Porque não oram. Por que dessas mulheres minguadas da fé? Porque não oram. Por que dessas mulheres de obreiro que preferem shopping do que igreja? Porque não oram. Por que desses obreiros de tetubia entre dois pensamentos? Porque não oram. E por que a opinião deles diverge da nossa e da Bíblia? Porque também não oram. E por que é as vacilantes? Porque não oram. Você está entendendo isso aqui? Está assustado nesta noite? Eu quero mostrar a você o poder da oração. Sabe o que diz a Bíblia quando um crente de verdade ele ora? Mesmo que a resposta de nossa oração ela seja impedida, mas a oração vai. A oração chega. Lá estava Daniel 21 dias orando ali conheci a oração. 21 dias. 21 dias. De joelho no chão, de boca no pó. E nós estamos falando do profeta Daniel. E quando o anjo apresenta para Daniel para trazer-lhe a nova, ou a resposta, a palavra do anjo é esta: Daniel, Daniel, homem muito amado. Imagine isso, irmãos. Que extraordinário. O anjo estava vindo em nome do Senhor dos Exércitos e dizendo, homem muito amado. Ou seja, lá no céu, ele sabia que Deus amava de fato Daniel. Você é amado lá em cima. Deus ama você. E logo na cabeça do mortal apresenta-se a indagação. Então por que a resposta não chegou antes? 21 dias, joelho no chão. A palavra vem. No dia que você orou, eu vim te trazer a resposta. Presta atenção. No dia que você orou, eu vim te trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia me cercou no ar. Eu tive que clamar por Miguel, e Miguel veio e ficou lá batalhando, e eu vim te trazer a resposta. Mas preste atenção, no dia que você orou, eu fui enviado para te trazer a resposta. Ou seja, Daniel orou e Deus ouviu. A Bíblia diz em Hebreus, cheguemos, pois, com confiança. Tem umas orações, irmãos, eu não só vou falar que é miserável, porque eu estou com medo de pegar pesado, mas umas orações sem cabimento, que eu nunca vi. Não tem graça, não tem palavra de oração, é uma resmungação. Cheguemos, pois, com confiança ou ousadia, como queira, depende da versão, diante do trono da graça de Deus, a fim de que sejamos ouvidos e socorridos em tempo oportuno. Não é fora de tempo, em tempo oportuno, bendito seja Deus. Agora você conhece a oração? Você sabe o que é orar? Você é marcado por isso?
Ou você é anêmico na oração? Ou você é aleijado na oração? Ou você é raquítico, apático na oração? Ou você está rastejando, pegando na barra de A e de B? Ore por mim, vai tomar vergonha e vai orar. Clame por mim, vai clamar você. Isso eu faço todos os dias. Agora é hora de você colocar a boca no pó. É hora de você ser marcado pela oração. É hora de você conhecer o que é falar com Deus. Você está me ouvindo ou não estou aqui? Estou achando que vocês saíram daqui? Essa palavra é para vocês que estão aqui dentro. Você sabe o que é poder da oração? Você vive isso? Isto é real na sua vida? Então não há motivação para você ficar chupando dentro da igreja? Não há motivação para você ficar com aquela cara de quem tem vida? Não há motivação para você ficar com o pescoço quase quebrado? Ficar com o torcicolo esta noite? Levanta a sua cabeça, homem. Levanta a sua cabeça, mulher. Saiba que nós ainda podemos entrar pelo canal da oração. Saiba que Deus ainda pode mudar a história. Perante a oração, pessoas são libertas de drogas, de prostituição, de bruxaria, de macumba, de lascívia. Pelo poder da oração. Pelo poder da oração, os demônios saem e tem que sair. Assim diz o Senhor Jesus: esta casta de demônio não sai senão com jejum e com oração. Lá em Machacalismo, uma cidade de Minas Gerais, onde meu pai foi pastor, tinha um moço lá que foi expulsar um demônio. Sabe como ele expulsar o demônio? Pastor Elisa, ele sabe fazer melhor. Sai demoninho, sai demoninho, sai demoninho. Pegou, o demônio pegou ele por dentro e levantou dele para cima e começou a quebrar e levantou de roda lá. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a Bíblia diz: esta casta de demônio não sai senão com jejum e com oração. Você precisa ser marcado pela oração. As enfermidades saem pelo poder da oração. As doenças vão embora pelo poder da oração. A rebeldia do seu filho vai embora pelo poder da oração. Ensine e ore. Levante às 2 da manhã e põe a boca no pó. Clame ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Lamentações: põe a boca no pó. Pode ser que ainda haja esperança. Põe a boca no pó. Vai falar com Deus. E eu quero repetir: Daniel orou 21 dias. Não é para você orar hoje e esquecer de orar amanhã. Se a resposta não vem amanhã, ore depois. Se não vem depois, ore depois. Vai orando. Nós precisamos ver uma igreja que conheça oração. Vocês sabem por que essas irmãs aqui dentro, aqui eu fico morto com isso, vive olhando para todo mundo aqui dentro da igreja, não presta atenção na palavra, que não ora, vazia. Viu, irmãs? Não sabe que agora está orando? Eu sei que agora está orando. Então, graças a Deus, já mudou antes de eu falar. Deus seja louvado. Sim, isso é verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o que está me deixando triste e chateado é porque isso que eu estou pregando aqui está sumindo, viu? Eu sou sem educação para muitas pessoas, é o que dizem. Importar com você, querer ver você bem, querer ver a sua família bem, é ser sem educação na nossa qualidade. Os ministros dos altares dos nossos dias são os meninos. Eu não estou referindo aos nossos aqui não, porque são companheiros nossos. Eu estou referindo no geral. Deixa ver essa mensagem minha aí no YouTube ou por onde for, para ver as críticas que eu enfrento. Mas vai lá, cheio de famílias desgraçadas, pecados lá dentro, adultério, prostituição. Com isso eu não digo que isso acontece aqui, mas se acontecer em nome de Jesus, será revelado o pecado. Porque nós estamos aqui para viver uma vida de oração. Estou aqui conclamando a igreja obreira para orarmos ao Senhor. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Nunca a igreja precisou de mensagens como esta que nós estamos ouvindo nesta noite. Ensinos como esse, que não massageia ninguém, mas que mostra para ele o quanto ele é avarento, o quanto ele é teimoso, o quanto ele é rebelde e precisa reconciliar com Deus. Siga seus filhos na oração. Acompanhe ele.
na oração. Dá uma tristeza você vê crente que não consegue orar meia hora, 20 minutos, e é tudo saliente nesse aspecto que eu quero falar, viu, irmãos? Eu vejo pessoas que não oram, mas boi sentado com outras pessoas que vazam à madrugada, conversando fiado. Mas na oração tem sono, dor nas costas, nos joelhos, senta e ora! O que é Deus? Olha o que vai ficar desses crentes miseráveis, vazios, essas latas vazias. O que vai ficar aqui não está escrito quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. Pense você que é o que você quiser pensar. Fica bravo se você quiser ficar. Agora que você vai remoer essa palavra, você vai voltar melhorzinho aqui para dentro, você vai. Olha para cá. Tem de crente que vai ficar porque eu quero ir para o céu. Eu amo Deus sem falar com ele, mentiroso e mentirosa. Sem ter prazer em conversar com ele. Só ora por oportunidade, querendo pedir. Você não relaciona com Deus? Vai pedir o quê? Ora, vai consertar. Bendito seja Deus. A educação aos nossos filhos envolve a oração. Acompanhá-los na oração. É como que eles indo e você atrás orando. Você está lembrado de Jó? Eu já destaquei isso aqui. A Bíblia diz que os filhos reuniam. Que beleza, harmonia. Coisa maravilhosa, bonito, lindo. Os filhos não eram briguentos como os de hoje. Já viu os filhos de hoje? Não combinam. Se mexerem junto, dão pancada. Os filhos de Jó combinavam. A Bíblia diz que faziam festa uma na casa do outro, outra na casa do outro. Mas quando terminava, o jovem atrás acompanhando em oração e jejum. Pode ser que meus filhos pecaram contra Deus, contrariaram o Senhor. Eu vou levantar um altar, vou apresentar a Deus um sacrifício, a fim de que Deus não rejeite meus filhos. A Bíblia diz que lá estava Jó, orando ao Senhor, sacrificando pelos filhos ao Senhor. Nós vemos isso? Onde é que você jejuou pelo seu filho? Onde é que jejuou pela sua filha? Pensar? Já orei demais. Se você tivesse orado demais, a resposta tinha chegado. Nós somos mestres de dizer isso. Já orei tanto, já orei demais. Agora está com Deus. Está mesmo, mas continue orando. Continue com a boca no colo. Continue falando com o Senhor, com aquilo que pode mudar a história. A oração, queridos, ela nos tira desta vida fática. Ela nos tira desta vida, olha aqui, ó, em que o cristão é vencido por tudo que lhe serve. Onde ele não tem força para lutar contra nada. Ele se sente mínimo, derrotado, impotente, incapaz. E diz: eu não consigo. Vá orar para você. Vá falar com Deus para você. Vá comunicar com Deus. Vá dialogar com Deus. A oração é um diálogo, é uma conversa, é um relacionamento que se tem com Deus. E o interessante é que todos nós que presentes estamos aqui nesta noite, biblicamente falando, podemos orar na mesma hora, que todos nós somos ouvidos na mesma hora, se orarmos de verdade. Não precisamos de hora marcada. Não há um momento para A e um momento para B. Mas é hora de Deus ouvir todos nós. Como que se tivesse um canal para cada um de nós. Onde você entra, fulano, entra Beltrano, entra, e Ciclano também. Todos são ouvidos. Você já viu quando a igreja toda, ela ora? E ora de verdade? Você já viu? Como Deus visita a igreja e não um ou dois? Deus visita todos. É como que algo que vem por sobre a gente começa na frente e sai lá atrás. Como que um grande rodo espalhando algo glorioso sobre todos. Vai atingindo todos, vai abrangendo todos. E por onde vai passando, nós começamos a ver crentes chorar, crentes se derramar, se quebrantar perante o Senhor,
crentes falarem mistério, e quando nós terminamos o culto, os crentes estão fortalecidos, saem da igreja cheios de vida, prontos para encarar os desafios do dia de amanhã, e certos que, como Deus lhes deu vitória hoje, lhes dará também amanhã, para a glória do seu nome. Eu acho lindo isso aqui. Eu quero dar um exemplo sobre oração. Eu vou continuar isso na próxima semana. Eu quero dar exemplo de pai orando aqui, mas eu acho isso lindo na oração. Veja bem, que a Bíblia nos diz no capítulo 4 de Atos, eu leio para você ver. Ao Senhor, a Bíblia diz que quando eles ouviram todas estas coisas, eles levantaram ao Senhor a voz unânimes e começaram a exaltar ao Senhor, a glorificar, a bendizer ao Senhor. E chegando ao versículo de número 31, olha para cá. Cadê vocês com a Bíblia aberta em seus crentes? Aí, olha o versículo de número 31. A Bíblia diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Preste atenção. E acabando de orar, quando eles encerraram a oração, a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam moveram pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Deus entrou naquele lugar, e o lugar balançou pelo poder de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui, espero não ser mal entendido. Eu conheci um pastor, algumas pessoas aqui conheceram, um homem marcado pela oração, e ele contou-me uma experiência de um dos momentos de oração dele e companheiros, o que sei ser verdade, porque conhecia bem quem me falou isso. E ele disse com seus próprios lábios que certo dia, orando ao Senhor no monte, estava ele e mais 2 ou 3 companheiros. Mas não é porque ele estava no monte, é porque a vida dele era de oração, deles era de oração. Deus tomou um daqueles irmãos e falou assim: servos meus, eu estou no monte. E segundo ele, quando Deus falou isso, o monte moveu, ele sentiu o monte balançar. Eu conheço. Para você ter uma ideia, houve um trabalho no estado de Minas Gerais, que o pastor da igreja deu um infarto fulminante nele em cima do púlpito, na hora. E ele soltou só aquele negócio pela boca e caiu-se assim. O pastor estava pregando um dia, na hora da pregação, colocou a mão no peito e disse: infarte, eu te repreendo agora em nome de Jesus. O pastor deu um salto na hora. Eu conhecia o pastor, já está com o Senhor. Já está com o Senhor. Sei quem estou falando. A oração, a Bíblia diz, ela é poderosa. A oração é eficaz. Porque Deus não manifesta, porque na hora da oração você mais conversa com quem está do seu lado que ora. Enquanto alguns estão soando ali, dizendo: Deus, tem misericórdia, manifesta o seu poder. Eu já cansei de ver aqui algumas pessoas por dentro da igreja, assustam logo embaixo da cabeça. Aí estavam olhando para os lados, procurando, curiando dentro da igreja, olhando, conversando com A, conversando com B. Vai fazer isso na sua casa, por favor. Aqui dentro você vem para adorar a Deus. Se é momento de orar, é orar. E se é momento de ouvir a palavra, é ouvir a palavra. Amém, irmãos? Amém. Ei, graças a Deus. De pé todos nós em nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar esta oração. Nesta oração eu quero orar pelo irmão Israel e a sua esposa, irmã Kay. Eu vou pedir aqui 2 obreiros, ou 3 ou 4 que desçam e orem com imposição de mãos sobre a irmã Kay, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Soberano Deus e eterno Pai, te dou graças nesta noite por mais esta oportunidade. Glorifico o teu nome por este culto maravilhoso, especial. Quero agradecer-te, ó Deus, por tua presença santa, maravilhosa, bendita entre nós. Muito obrigado, Senhor, por estar presente conosco. Quero te agradecer pela vida dos teus filhos que estão presentes aqui. Nós louvamos o teu nome pela vida de cada servo do Senhor, de cada serva do Senhor, de cada família representada. Senhor, queira abençoar. Entregamos em tuas mãos os pedidos de oração dos que estão presentes, dos que estão distantes,
que o Senhor esteja agindo em prol de cada um, repreendendo todas as enfermidades, repreendendo todo espírito de morte, curando os enfermos, restaurando-lhes a saúde para a glória do Senhor. Deus, põe a tua palavra na nossa mente, no nosso coração, a mente que ela produza frutos para a nossa edificação. Dê ânimo para a tua igreja, vida espiritual, ousadia para cada servo e serva do Senhor. Renova as forças, meu Deus, abre portas para teus filhos, conceda-lhes a tua bênção, conceda a vitória, repreenda todo o mal agora em nome de Jesus. Neutraliza toda investida do adversário contra os teus servos, Senhor. Eu te peço agora, esteja com tuas mãos estendidas, tua serva nesse momento recebe oração, todo mal projetado pelo adversário contra a vida da tua filha, nós repreendemos agora. Abençoe este lar, este moço que vai fazer o exame amanhã, Senhor. Cura ele para a glória do teu nome santo. A filha do pastor Éder, restaura-lhe a saúde. Ó Deus poderoso, visita a mãe do irmão Henderson. Vai, Senhor, restaurando a saúde de cada servo e de cada serva do Senhor. Da irmã Mara, do Tiago, da irmã Neuza. Meu Deus, cura para a glória do teu nome santo. Nós queremos te louvar por mais um ano de vida que o Senhor deu ao irmão Marcos. Te agradecemos e rogamos ao Senhor para que o mantenha firmado na tua presença, como um canal de bênção em tuas mãos e para a glória do Senhor, hoje e sempre. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.